Olha 13 jogadores brasileiros famosos que estão esquecidos em 2026. É normal que alguns jogadores fiquem muito conhecidos no Brasil por grandes campanhas, por jogarem em vários times grandes, só que depois o tempo vai passando e esses jogadores jogam em mercados alternativos e automaticamente caem no esquecimento. Tem muitos casos assim na América do Sul e principalmente na Europa. Nesse vídeo você verá 13 casos exatamente assim, de jogadores famosos que sumiram do radar ultimamente. Depois, me conta nos comentários quais desses jogadores já passaram pelo seu time e também deixa a sua opinião sobre quem teve o destino mais inesperado. Quer praticamente todo dia concorrer a sorteios que podem te dar de 100 mil reais até 1 milhão de reais? Então conheça o Pix do Milhão. O Pix do Milhão é um clube de vantagens que te dá descontos, acesso a experiências e, acima de tudo, facilidade na compra nas principais lojas do Brasil. Comprando pontos dentro do Pix do Milhão, você automaticamente já está concorrendo aos sorteios que eles fazem quase que diariamente. E de sexta-feira a premiação é especial, porque alguém acaba sendo sorteado para ganhar 1 milhão de reais. Para você conhecer o Pix do Milhão, saber mais sobre o que eu tô falando, você pode escanear esse QR Code ou clicar no link que eu vou deixar na descrição. Número 1. Jean. Começando com um goleiro, o primeiro goleiro da lista é o Jean. O Jean tá com 30 anos agora em 2026. Ficou conhecido no Brasil por ter surgido de maneira muito promissora no Bahia e depois foi negociado com o São Paulo. Ele era até conhecido como um goleiro que treinava pênalti, treinava falta, tanto que depois, quando ele foi emprestado para o Atlético Goianiense, ele chegou a fazer alguns gols no Brasileirão, exatamente dessa forma, na bola parada. Depois ele acabou jogando no Cerro Porteño, time do Paraguai, e agora em 2026 está de clube novo. O Jean está jogando pelo América de Cali, que é uma equipe da Colômbia. Uma coisa que certamente atrapalhou muito a carreira do Jean foi toda aquela história de quando ele foi preso na época em que jogava no São Paulo. Porque depois daquela história, ele não teve mais muito espaço no tricolor, não. Número 2. Davi Luiz. Se a gente for colocar currículo em pauta, esse nome de agora é o mais vitorioso dessa lista aqui, Davi Luiz. O zagueiro Davi Luiz tem um extenso currículo no futebol europeu, disputou a Copa de 2014 pela seleção brasileira, recentemente esteve no Brasil, no Fortaleza e também no Flamengo. Ao longo da carreira, jogou por Benfica, jogou no Chelsea, onde até venceu a Liga dos Campeões, jogou no Paris Saint-Germain por um bom tempo, jogou no Arsenal. O Davi tá com 38 anos agora e ele voltou a jogar na Europa, inclusive tá jogando a Liga dos Campeões nessa temporada. Depois de uma passagem apagada pelo Fortaleza, Davi Luiz acertou com o Paphos, que é uma equipe do futebol do Chipre. Não é muito comum, com essa idade, jogadores brasileiros voltarem para a Europa. Mas no caso do Davi Luiz, como o nome dele tem muito peso, isso acabou facilitando essa negociação. Número 3. João Vitor. Ainda na zaga, eu quero falar agora sobre um jogador que surgiu na base do Corinthians e teve como último clube no Brasil o Vasco da Gama. Tô falando do João Vitor, zagueiro que tá com 27 anos já, para vocês verem como o tempo passa rápido. Após uma passagem ruim pelo Vasco, onde foi muito contestado pela torcida, o João saiu para jogar no futebol russo. Hoje ele joga pelo tradicional CSKA. Lembrando que no começo de 2025 ele tinha sido alvo do Cruzeiro. Número 4. Henrique Silva. Se você achava que o Davi Luiz jogar no Paphos do Chipre seria o destino mais bizarro dessa lista, calma que esse nome aqui pode superar onde o Davi Luiz está jogando. Estamos falando sobre o Henrique Silva, lateral esquerdo de 31 anos que jogou no Vasco, passou um bom tempo no Lyon do futebol francês e agora ele está jogando no futebol do Azerbaijão. O Henrique joga por um time chamado Turan Tovuz. Lembrando que ele acabou acertando com o Turan Tovuz após ter passado alguns bons meses sem clube, livre no mercado. Então dá até pra gente dizer que ele pode ter tomado essa decisão de ir jogar no Azerbaijão por falta de muita opção mesmo. Número 5. Rodrigo Dourado. Esse jogador sobre o qual eu vou falar agora também é bastante conhecido no Brasil. O Rodrigo Dourado, volante que surgiu muito bem no Internacional, de maneira muito promissora, era cotado para a Europa e jogou por seleção brasileira de base. Inclusive, quando o Brasil venceu a sua primeira medalha de ouro em Olimpíadas, obviamente no futebol,
O Dourado estava naquele time, no Rio em 2016, junto com o Neymar, junto com o Gabigol, junto com o Gabriel Jesus, integrava aquele elenco. Como eu disse, ele era tratado como um jogador muito promissor no Inter, porque era um grande marcador, ia bem na bola aérea, mas acabou não conseguindo ter todo o desenvolvimento que se esperava para ele, porque ele passou a conviver muito com lesões. Depois que ele saiu do Inter, ele foi para o futebol mexicano. Esteve nos últimos anos jogando pelo Atlético San Luis. O Vasco até tentou trazer ele de volta para o Brasil, mas ele preferiu permanecer no México, onde trocou de time recentemente. Aos 31 anos, Rodrigo Dourado foi anunciado recentemente como reforço do tradicional América do México. Número 6. Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo, esse nome com certeza é familiar para você. Estamos falando de uma das grandes revelações da base do Corinthians nesses últimos anos. Um volante de boa capacidade de marcação, que chegava para finalizar, tinha um passe bom e não é à toa que foi comprado pelo Paris Saint-Germain, com o Chelsea querendo contratá-lo, o Barcelona. Só que no PSG mesmo, até agora não foi aproveitado. E hoje está emprestado ao Braga, que é um time de Portugal. Tá com 20 anos e lá no Braga tem sido uma oportunidade de ele se adaptar ao futebol europeu, ganhar mais minutagem, porque convenhamos, no PSG, com um meio-campo hoje formado por João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, o Moscardo não tinha a menor possibilidade de jogar. Número 7. Igor Coronado. Outro ex-Corinthians que integra a nossa lista é o Igor Coronado, meia que passou pelo time paulista recentemente, mas com certeza não deixou saudades. Apesar de ter chegado rodeado de expectativa por ter ido muito bem na Arábia Saudita pelo Al Ittihad, o Coronado no Corinthians acumulou lesões, problemas físicos e ainda por cima tinha um salário astronômico. Vendo que não tinha vingado com a camisa corintiana, o próprio Igor Coronado acabou tomando a iniciativa de sair e voltar para o Oriente Médio, onde ele já estava adaptado e onde já tinha sucesso. Só que dessa vez ele não foi para a Arábia Saudita, foi para os Emirados Árabes, onde atualmente está jogando pelo Sharjah aos 33 anos. Então, está jogando em uma liga muito menos competitiva, de muito menos visibilidade, mas pelo menos financeiramente segue muito bem. Número 8. Douglas Costa. Para quem tem acompanhado os últimos vídeos do canal, viu que eu cheguei a soltar um vídeo falando sobre jogadores famosos que estavam livres no mercado. E eu tinha colocado o Douglas Costa exatamente nessa lista. Afinal, o atacante de 35 anos que já jogou por Shakhtar, por Grêmio, Bayern de Munique, Juventus, Seleção Brasileira, estava realmente livre no mercado. Vinha já há alguns meses mantendo sua forma física no Boa Vista do Rio de Janeiro, mas sem muitas perspectivas de propostas. Até que agora, Douglas Costa também vai voltar a jogar na Europa, muito por conta da relevância do seu nome também. Só que se engana quem pensa que o Douglas vai voltar a jogar uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, nada disso. Ele foi anunciado recentemente como novo reforço do Chievo Verona, que é um time que joga a 4ª divisão do futebol italiano. No Brasil mesmo, eu já imaginava que seria difícil algum time dar uma oportunidade para o Douglas, até pelo seu extenso histórico de lesões. Só que para a Europa, um time como o Chievo Verona contratar o Douglas Costa é algo muito representativo, justamente pela bagagem que ele tem dentro da Europa. Poxa, é um cara que foi multicampeão italiano pela Juventus, multicampeão alemão pelo Bayern de Munique, multicampeão ucraniano pelo Shakhtar, chegou num patamar de seleção. Então, para o Chievo Verona, pode ter certeza que é uma contratação de muito impacto. Número 9. Alex Teixeira. Outro jogador com passagem pelo Shakhtar, que recentemente também integrou uma das minhas listas de jogadores livres no mercado, foi o Alex Teixeira, atacante formado pelo Vasco, que tinha tido o Vasco justamente como sua última equipe. Agora ele voltou a jogar. Logo quando o Douglas Costa foi anunciado pelo Chievo Verona, o Alex Teixeira foi anunciado pelo Panathinaikos, que é um time da Grécia. No caso, ele tem 36 anos. Além de ter jogado no Shakhtar, jogou também um tempo no futebol chinês, no já falido Jiangsu Suning, onde jogou com Ramires, jogou com o Miranda, zagueiro. Agora, acredito que tanto pro Alex quanto pro Douglas Costa, Chievo Verona e Panathinaikos podem ser seus últimos clubes da carreira. Número 10. O Wellington Silva. Ainda no ataque, falando sobre jogadores experientes, temos aqui na nossa lista o Wellington Silva, que muitos vão se lembrar que surgiu bem no Fluminense, um jogador muito habilidoso, rápido, foi negociado com a Europa, onde jogou no futebol inglês, futebol espanhol. Agora, nos últimos tempos, o Wellington Silva estava jogando na China.
e acabou de trocar de time dentro da própria China. O experiente atacante acabou de fechar com o Chengdu Hongsheng. Tá com 33 anos, então ainda terá boas temporadas pela frente para poder aumentar a conta bancária. A China hoje já não tem mais aquela mesma febre que teve em outros momentos dos jogadores estrangeiros irem para lá e fazerem rios de dinheiro, como aconteceu com o Oscar, como aconteceu com o Hulk, Ricardo Goulart, Elkeson. Aquela fase de ouro do futebol chinês já passou. Mesmo assim, ainda temos alguns brasileiros jogando por lá. Número 11, Gabriel Veron. Falei sobre esse jogador em específico ao longo dessa semana. Fiz shorts falando sobre ele, vídeo longo também contando a queda que ele teve na carreira. Incrível o que aconteceu com o Gabriel Veron. Se eu te falasse que há 4, 5 anos atrás ele estaria onde ele está hoje, você provavelmente não acreditaria. Porque era um cara muito promissor no Palmeiras, que foi monitorado por Real Madrid, por Manchester United, fez muito gol na base do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador do mundo na Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira no ano de 2019, mas infelizmente não vingou como se imaginava, por indisciplina, por lesões, e olha que recentemente jogou por outros times grandes do Brasil. Em 2024 ele esteve no Cruzeiro, em 2025 teve uma passagem relâmpago pelo Santos. E detalhe, ele ainda pertence ao Porto, time gigante em Portugal, extremamente tradicional. Só que agora para 2026 o Veron não vai jogar pelo Porto não. Ele acabou de ser emprestado para o seu 6º clube em apenas 4 anos, o Nacional. Número 12, Felipe Viseu. Um outro atacante de base relevante no Brasil, que dá pra gente dizer que não chegou onde se esperava, é o Felipe Viseu, que surgiu muito bem na base do Flamengo. Muitos não vão se lembrar, mas ele subiu mais ou menos na mesma época que o Lucas Paquetá. Ele já estava no profissional quando o Vinícius Júnior subiu no profissional do Flamengo, só que o Viseu não atingiu todo o patamar que se esperava para ele. Chegou a rodar para o futebol russo, Grêmio, Ceará, futebol italiano, mas sem todo o sucesso. Hoje ele está com 28 anos e está jogando por um time tradicional aqui da América do Sul. O Viseu joga pelo Sporting Cristal do Peru, que é um time que quase todo ano está jogando a Libertadores. E assim, não é muito comum nós vermos brasileiros jogando no futebol do Peru, no futebol do Chile, no futebol da Colômbia, e o Viseu é uma dessas raríssimas exceções. Número 13, Lincoln. Outra revelação da base do Flamengo que integra a nossa lista é o atacante Lincoln, que era muito promissor na base, mas no profissional não vingou. Em parte por culpa do próprio Lincoln, que quando entrava não aproveitava muitas oportunidades, mas para ser justo também, ele pegou uma fase do Flamengo em que o Gabigol estava fazendo gol de tudo que era jeito. Não tinha como o Lincoln ter muita sequência também. Com isso, ele foi negociado, rodou por outras equipes, aqui no Brasil até teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, jogou em países bem exóticos da Europa, e hoje em dia, sabem onde o Lincoln está jogando? Na Sérvia. Ele fechou há pouco tempo com o Spartak Subotica. Então ele já está bem rodado dentro do futebol, tendo apenas 25 anos. Basicamente, hoje, a cada ano, o Lincoln troca de clube. Toda temporada ele está num time novo. Então não vou me surpreender se, por exemplo, chegarmos na metade do ano e depois ele aparecer em algum clube do futebol brasileiro. Queria agora saber de você nos comentários, desses 13 jogadores famosos que eu disse que estão no esquecimento em 2026. Tem algum aqui que já jogou no seu time de coração no passado? E outra, conta pra mim, quem aqui teve o destino mais inusitado, mais inesperado, na sua opinião? Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!